Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, Carreiras Jurídicas, maravilha! Muito bem, antes de tudo, lógico, a frase do dia. Vamos a ela. Cadê você? Frase do dia, apareça! Vamos lá, gente, ó. Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Gostei. Isso aí, de novo, então, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Gostei, gostei. E aproveitar o gancho aí, ó, os meus contatos, para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, em aula de hoje, nós daremos continuidade aqui ao tema bens públicos. Bens públicos. Na aula passada aqui nós já verificamos aí os conceitos, né? Conceito estrito do Código Civil, conceito amplo, do Celso Antônio Bandeira de Mello, a classificação dos bens públicos quanto à destinação, uso comum, especial, dominicais, e agora iremos tratar do que, gente? Do regime jurídico aplicável lá aos bens públicos. Regime jurídico aplicável aos bens públicos. Não se esqueçam que os bens públicos, eles são o que, gente? Blindados, tem um regime jurídico diferenciado. Primeira característica desse regime jurídico que se aplica aos bens públicos. Aqui, gente, ó, são impenhoráveis. São impenhoráveis. Amigos e amigas, não se esqueçam do quê? O que é a penhora? Penhora é a garantia na ação de execução. Cuidado, não confundam com o penhor. O penhor, lá do empenho, é a garantia fora da ação judicial, fora da ação de execução. Penhor, que é do empenho. O que nos interessa agora é a penhora, que é a garantia na ação de execução. Calma lá então. Eu propus uma ação contra o município, fui atropelado por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. Propus uma ação contra o município, ação procedente, Poder Judiciário em primeira instância, município, condene o Leonardo por danos morais, danos materiais aqui no montante de R$100 mil. Legal. O município recorre, chega uma hora que a sentença ela transita em julgado. Eu não posso, por exemplo, indicar um prédio público municipal, uma viatura da guarda municipal, que são bens públicos municipais à penhora? Não, gente. Os bens públicos são impenhoráveis. Não serão dados como garantias de dívidas que o Estado contrai. São impenhoráveis. Você não pode levar o bem público à penhora. O bem privado, em regra, é penhorável. O bem público é impenhorável. Mas como que eu, credor, então, satisfaço o meu crédito perante o município, por exemplo, se o bem público é inatingível, impenhorável? Não se esqueçam que a fazenda pública, ela está sujeita a uma forma especial de execução, ao regime de precatórios. Então venham comigo, já que o bem público é impenhorável, nós temos aqui uma forma especial de execução da fazenda pública, que são os precatórios. Precatórios. Colegas, e não se esqueçam do que os precatórios são previstos onde? Ó, lá no artigo 100 da Constituição Federal, super didático, você mata lá com uma sentadinha no banheiro. Verdade, gente, super didático. O que é um precatório? O precatório, gente, além de ser uma forma especial de execução contra o Estado, é um título que irá legitimá-lo como credor do Estado. É um título que irá legitimá-lo como credor do Estado. E esses precatórios, eles fazem parte aí de uma ordem cronológica e lógico, hein? Se a autoridade inverte a ordem de pagamento, é um crime de responsabilidade. E cuidado, de acordo com a Constituição Federal, se o ente devedor, por exemplo, o município, emitir o precatório até o dia 1º de julho, deverá quitá-lo, saldá-lo até dia 31/12 do ano seguinte. Então espera um pouquinho. Se o ente devedor, União, Estado, município, autarquia, enfim, emitem o precatório até o dia 1º de julho, 1/7, deverá quitá-lo até o dia 31/12 do ano seguinte. Legal? Então, por exemplo, imaginemos que o precatório, uma suposição, ele foi emitido pelo ente devedor, pelo Estado, por exemplo, no dia 2 de fevereiro de 2014, por exemplo. Legal. Dia 2/2 de 2014. Foi antes do dia 1º de julho. Então, aquele Estado deverá pagar aquele precatório até o dia 31/12 de 2015. Imaginemos que o município X tenha emitido um precatório legitimando você como credor dele no dia 17 de julho de 2019. 17 de julho de 2019. Passou dia 1º de julho, passou 1/7. Então, na verdade, eu pego 2021, dia 31/12, que é o ano subsequente,
é o prazo aí que o município tem para saldar o precatório. Então, mais uma vez, ente devedor emitiu o precatório até dia 1º de julho, eu pego o ano seguinte, até dia 31/12, ele deverá quitá-lo. Se o precatório for emitido após o dia 1º de julho, daí eu pego o ano subsequente, até dia 31/12 do outro ano, é que o ente devedor terá para quitar esse precatório. Legal? Muito bem. O que vocês notarão aqui, gente, ó, no artigo 100, tá? Que nós temos duas filas de pagamento de precatórios. Uma fila de precatórios gerais e uma fila com precatórios de natureza alimentar, salários, indenizações por morte, mas o que, gente? Pensões, aposentadorias. Quer dizer o seguinte, que os precatórios que têm relação com alimentos de natureza alimentar só concorrerão entre eles, tá? Só concorrerão entre eles. Tudo bem, gente? Legal? Muito bem. Outro ponto importante, hein? Se vocês notarem também, gente, ó, lá no artigo 100 da Constituição Federal, vocês verificarão que nem todo pagamento judicial feito pelo Estado, ele sucumbirá ao regime de precatórios. Nem todo pagamento judicial feito pelo Estado, feito pela Fazenda Pública, sucumbirá ao regime de precatórios. A Constituição fala assim, ó, se for um crédito de pequeno valor, o pagamento é direto e não sucumbe ao regime de precatórios. Então calma lá, crédito de pequeno valor, o pagamento é direto, não passa pela fila de precatórios. Professor, o que é um crédito de pequeno valor? Então a própria Constituição prevê, gente, que cada ente central definirá, de acordo com a sua capacidade econômica, o que é pequeno valor para ele e não sucumbe ao regime de precatórios. Por exemplo, na esfera federal, se for um valor, né, um valor que a União deve até 60 salários mínimos, é pequeno valor e nesse contexto aí o pagamento é direto, não passa pelo regime de precatórios. Mas calma lá, professor, tem um teto mínimo para pequeno valor? Tem. A própria Constituição fala, gente, que o crédito de pequeno valor não pode ser menor que o maior valor pago pelo regime geral de previdência social. Então espera um pouquinho. É cada ente central que define o que para ele é pequeno valor, onde o pagamento é direto, não passa pelo regime de precatórios. Só que esse pequeno valor, ele tem um teto mínimo, tá? O pequeno valor não pode ser menor que o maior valor pago pela previdência social no regime geral. Então, suponhamos que o teto de pagamento de, por exemplo, aposentadorias pelo regime geral da Previdência Social seja, sei lá, R$6.000. Então, o pequeno valor para qualquer ente central não poderá ser menor que R$6.000, que é o valor máximo pago em benefícios pelo regime geral da Previdência Social. O professor pergunta, o precatório é uma requisição judicial, né, de um pagamento feito pelo Estado. É uma determinação judicial para que o ente devedor emita o precatório. Perfeito. E se o ente central ele não cumpre lá o pagamento, enfim, temos vários municípios que atrasam lá em média 10, 15 anos e tal, estados também, não seria lá um descumprimento de uma ordem judicial? Será que não daria ensejo a uma intervenção federal ou uma intervenção estadual? Se vocês notarem, gente, a própria Constituição prevê o seguinte, que se os municípios não cumprirem decisões judiciais, o município não cumpre uma decisão judicial de forma deliberada. O Estado poderia intervir. E se os Estados não cumprirem requisições judiciais, decisões judiciais, a União poderia intervir. Olha a pergunta de prova. Já que o precatório é uma requisição judicial, é uma decisão judicial, o não pagamento de precatórios, será que poderia ser caracterizado como uma desobediência em relação a uma decisão judicial? Nesse caso, ensejando uma intervenção estadual nos municípios e uma intervenção federal nos estados? O Supremo entendeu o seguinte, se o ente devedor, estado, município, enfim, se ele tem recursos financeiros e não paga, neste sentido, restaria demonstrado o ânimos, a intenção de realmente não cumprir uma decisão judicial, poderia ensejar uma intervenção. Agora, se aquele ente devedor ele não paga o precatório porque não tem condições financeiras, não estaria demonstrada a intenção de descumprir uma decisão judicial. Neste caso aí, não seria possível lá a intervenção federal ou a intervenção estadual, tá? Cuidado. Outro ponto importante, ó, o que nós notamos? Que nós temos duas filas, né, para o pagamento de precatórios, ok? Uma fila geral e uma fila especial
os precatórios lá alimentares que só concorrem entre eles. Olha que interessante. De acordo com a própria Constituição Federal, tá? Se nessa fila especial você tem 60 anos ou mais, ou porta uma doença grave, o pagamento é preferencial para você. É uma preferência na preferência. Na fila preferencial, precatórios alimentares, se você tem 60 anos ou mais, legal, ou tem uma doença grave, o pagamento é preferencial para você, tá? É uma preferência na preferência. Legal. Vou prosseguir, gente. O artigo 100 ele é muito didático, gente, é um chuchu. Vale a pena que vocês aí, lá na casa de vocês, no puff, lá no banheiro, enfim, leiam o artigo 100, gente, façam um resuminho dele porque vale a pena, tá? Legal. Mais uma característica dos bens públicos, né, que integra aqui o regime jurídico, gente, os bens públicos, além de serem impenhoráveis, são também o quê? Ó, inusucapíveis, tem um acento aqui, mesma coisa aqui imprescritíveis. Consoante o artigo, consoante, de acordo com o artigo, vamos colocar direitinho aqui, ó, consoante o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 191, PU da Constituição Federal. Gente, o que é a usucapião? A usucapião, a ação de usucapião. É uma forma de aquisição originária de propriedade móvel ou imóvel pelo decurso de tempo. Forma de aquisição originária de propriedade móvel ou imóvel pelo decurso de tempo. Então, por exemplo, poxa, aqui próximo à minha residência um terreno. Nunca vi ninguém ali. Um terreno cheio de mato, não tem muro. Vamos lá então. Faço uma cerquinha, tiro o matinho, planto lá alguma coisinha. Gente, e aquilo ali eu vou tomando conta. Eu tenho a posse do terreno. E eu comprovo em juízo, ou atualmente extrajudicialmente, a posse mansa e pacífica daquele bem imóvel. Por exemplo, eu posso adquiri-lo, me tornar proprietário pela usucapião. Hoje admite-se também a usucapião extrajudicial, né, pelo cartório. Legal. Pergunta, gente, será que eu posso me tornar proprietário de um bem móvel ou imóvel que pertence ao Estado pelo decurso de tempo? Será que eu posso usucapir um bem público? Então, por exemplo, eu tenho lá posse de um terreno que pertence à União há 20, 50 anos. Será que eu posso me tornar lá o proprietário se eu propuser uma ação de usucapião ou na esfera extrajudicial? Não, por quê, gente? O bem público é inusucapível. Tanto que qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que ou o tabelião de cartório, né, enfim, ou o juiz numa ação judicial de usucapião, qual que é o primeiro passo que eles dão numa ação de usucapião? Ou extrajudicial ou judicial, gente. Citar a Fazenda Pública, União, Estados, Municípios e DF, por quê, gente? Para saber se aquele bem, objeto lá da usucapião, não é bem público. Por quê? Se for um bem público, a ação será improcedente, o bem público é inusucapível, mesma coisa aqui imprescritível. Legal? E os bens públicos também são o quê, gente? Relativamente inalienáveis. Cuidado. O que é a alienação de um bem? Gente, a alienação do bem é a transferência definitiva da sua titularidade. A alienação do bem é a transferência da titularidade do bem. A venda é um tipo de alienação, a hipoteca é um tipo de alienação. Em regra, os bens públicos são inalienáveis. Em regra, a administração pública não pode, por exemplo, vendê-los. Mas calma lá, professor. Eles são relativamente inalienáveis porque tem exceções, temos. Nós temos exceções, vamos colocar aqui, gente, ó. Quais são as situações pontuais? Quais são as exceções em que os bens públicos podem ser alienados? Exceções em que, por exemplo, a administração pública pode vender um bem público. Vamos lá, gente, ó. Quais são os requisitos para que a administração pública aliene um bem público? Requisitos. Vou colocar aqui, primeiro requisito, gente, ó. Primeiro requisito é demonstrar que aquela alienação é de interesse público. A alienação é de interesse público. Ah, a viatura velha, aqui, ó, motor rodou 500 mil quilômetros, já não compensa mais retificá-lo, vamos aqui vender a viatura velha, é interesse público. É fundamental que a administração pública também faça uma avaliação prévia, até para evitar lá, né, que se aliene o bem público por um preço aquém do que ele vale, até para que se evite lá o malbaratamento, avaliação prévia. E o malbaratamento, gente, vender um bem público por um preço inferior do que ele vale, é um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, hein? Então, avaliação prévia. Outro requisito aqui, gente, ó, é fundamental que exista o que? Uma licitação. Licitação, gente. Qual que é a regra? Concorrência. Ok, gente?
E tem algumas situações que você pode optar ou por ela ou pelo leilão, tá? Mas em regra é a concorrência. Em regra, para alienar um bem público, né, licitação, aqui pela concorrência. Professor, quando que eu posso optar ou pela concorrência ou pelo leilão? Por exemplo, ó, se for um bem público móvel inservível, por exemplo, sem esgotá-los, tá? Se for um bem público móvel inservível, cujo valor da avaliação não supere até 650 mil reais, bem público móvel inservível, por exemplo, cujo valor da avaliação prévia não supere até 650 mil reais, você pode aliená-lo optando pela concorrência ou pelo leilão, tá? Ah, mas superar esse montante somente pela concorrência. Outro requisito aqui, gente, ó, outro requisito. Se forem bens públicos móveis que serão alienados, bens públicos móveis, somente os inservíveis, tá, gente? É um requisito para o bem público móvel. Ele só pode ser alienado, por exemplo, vendido, se for um bem público móvel inservível. Pô, a viatura aqui da PRF, ó, Blazer 99, 1 milhão de quilômetros rodados, já capotou, já consertaram, capotou de novo, ela tem aqui buraco de bala, já não dá mais, é inservível, não presta mais. Então, é um bem público móvel inservível, né? Se você cumpre os demais requisitos, você pode aliená-la. E os bens públicos imóveis, qual que é o requisito, gente? Bens imóveis, uma lei autorizativa, tá? Uma lei autorizando. Então, bem público móvel, inservível, e bens públicos imóveis, uma lei autorizativa. Legal? E o último requisito importantérrimo, tá aqui, gente, ó, desafetação. Desafetação, gente. Ou seja, só para relembrar, o que é um bem público afetado? Desafetação. Gente, o bem público afetado é aquele que possui uma destinação legal, né? E o bem público desafetado é aquele que não possui uma destinação legal. Pergunta de prova. Qual que é a única categoria de bem público que pode ser alienada? Lógico, desde que você cumpra os demais requisitos. Os bens públicos dominicais, tá, gente? Os bens públicos dominicais representam a única categoria de bens públicos que admite alienação. Calma lá, então. Quer dizer que um bem público de uso comum do povo, uma praça, por exemplo, você não pode aliená-la? Não. Enquanto ela conserva essa característica, você não pode alienar. Agora, por exemplo, uma lei autorizativa, transformando a praça, que é um bem de uso comum, num bem dominical. Daí ela pode ser alienada desde que você lá cumpra os demais requisitos. Outro exemplo aqui, uma viatura da PRF. É um bem de uso especial. Enquanto ela conserva essa característica, ela não pode ser alienada. Se você a transforma num bem dominical, ela será desafetada e, consequentemente, pode ser o quê? Alienada, tá, gente? Então, o único bem que pode ser alienado é o bem dominical, porque ele é desafetado. Bens de uso comum e bens especiais, já que são afetados, enquanto conservarem essa característica, são inalienáveis. Legal? Muito bem. Bacana, né, gente? Gostei. Vamos prosseguir, então? Vamos lá. Vem pra cá, fofo. Coloquem assim, gente, ó. Coloquem assim. Ponto de número 4, né? Gente, ponto de número 4, nós vamos tratar do que agora? Vamos tratar aqui, gente, ó. Vamos tratar aqui da titularidade dos bens públicos. Ponto de número 4. Vamos tratar do que, gente, ó? Da titularidade dos bens públicos. Como assim titularidade, gente? Quem são os titulares dos bens públicos? A Constituição Federal, gente, ela trata aqui a princípio, ó, dos bens da União, tá? Então, a União, ela será titular, né, será proprietária de bens públicos, lógico. E quais são os bens da União? Gente, lá no artigo 20, ó, lá no artigo 20 da Constituição Federal, nós temos um rol de bens públicos que pertencem à União, gente. Bens públicos que pertencem à União. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo aqui, gente. Vamos lá um exemplo assim bem conhecido. Por exemplo aqui, ó. Exemplos, tá? Exemplos, lógico, sem esgotá-los. Essa não é e nunca foi a minha pretensão. Vamos lá, gente, ó. O exemplo aqui, lá do inciso quinto, gente, ó. Por exemplo aqui, ó. Os recursos naturais. Vou colocar aqui os recursos naturais. Então, por exemplo aqui, ó, recursos naturais, gente, por exemplo, ó, da plataforma continental. Então, recursos naturais da plataforma continental. Calma lá, recursos naturais da plataforma continental pertencem à União? Gente, na verdade, o que seria a plataforma continental? É o prolongamento natural das terras continentais.
é o prolongamento, gente, natural, né? O que está submerso das terras continentais. Os recursos naturais dessa plataforma continental, o prolongamento natural do continente, gente, né, submerso, pertence à União. Até qual distância? Vem comigo aqui, gente, ó. Essa plataforma continental, ela segue aqui, ó, 350 milhas, tá, gente? 350 milhas, né, daquilo que está submerso, do continente aí indo para alto mar, é a plataforma continental, e os recursos dessa plataforma continental, por exemplo, o pré-sal, o petróleo, pertencem lá à União. Tudo bem, gente? Isso em quilômetros, está aqui, ó, 684 quilômetros, ok? Pertence à União. Lógico, né, que os municípios também terão uma participação lá nos royalties, né, nos royalties do petróleo, por exemplo. Ok, gente? Outro exemplo que eu dou aqui, gente, ó, outro exemplo que eu dou, vem comigo aqui, gente, ó. Os recursos naturais também aqui, gente, ó, da zona econômica exclusiva, recursos naturais da zona econômica exclusiva. Vou colocar aqui, gente, ó, zona econômica exclusiva. Professor, o que seria a zona econômica exclusiva? A gente, na verdade, ó, ela vai aqui, ó, ela vai de 12, vou colocar aqui, gente, ó, ela vai zona econômica exclusiva, tá, gente, ó? Ela vai de 12 até 200 milhas mar adentro, né? Lógico, aqui na superfície do mar agora, né? De 12 até 200 milhas, zona econômica exclusiva, tá, gente? Superfície aqui, ó, zona econômica exclusiva, de 12 milhas até 200 milhas, mar adentro aqui na superfície. Ok, gente? Então, nesse caso aqui, são direitos exclusivos de exploração natural da União. Então, zona econômica exclusiva, dentre outros exemplos, tá, gente? Outro exemplo que eu vou dar também aqui, ó, vem comigo aqui, gente, ó. Nós temos aqui também, por exemplo, aqui, gente, ó, o inciso 6º. Inciso 6º, gente, inciso 6º, ó. Os recursos naturais daquele mar territorial, então calma lá, professor, zona econômica exclusiva, onde a União, ela tem lá o direito de explorar os recursos naturais de 12 milhas até 200 milhas mar adentro na superfície. Legal. O que seria aqui o mar territorial, gente? Da praia até 12 milhas, é o mar territorial, beleza, gente? Isso aqui dá o quê? Dá 22 quilômetros. Nesse caso aqui, o nosso Brasil exerce a soberania, e também aqui, gente, o mar territorial até 12 milhas, onde o Brasil exercerá a sua soberania, é um bem da União, tá? É um bem da União. Tinha outro exemplo que eu cito também, lá no inciso 7, gente, inciso 7 do próprio artigo 20, ó. Isso aqui gera muita polêmica. Aqui em Floripa, então, tinha uma polêmica danada, ó. Terrenos de marinha. Os terrenos de marinha, não é terreno da marinha não, tá? Terrenos de marinha. Terrenos de marinha não pertence à marinha, tá? Pertence à União, O que é um terreno de marinha, professor? Você faz um cálculo entre a pré-mar. O que é a pré-mar? Médias entre marés altas e baixas, e você conta 33 metros em direção à praia, à areia, tá? Faça um cálculo da pré-mar. Médias entre marés altas e baixas, e eu vou andando 33 metros em direção lá à praia, aquilo é terreno de marinha, são bens da União, Qual que foi o problema aqui em Floripa, gente? Esse cálculo da pré-mar era de 1850, né? A pré-mar, ela alterou. E a União, ela atualizou esse cálculo da pré-mar, deu uma avançada boa em relação lá ao continente, e propriedades que até então não estavam situadas em terreno de marinha, passaram a ser, isso foi judicializado, negócio complicado, tá, gente? Mas enfim, ó, terrenos de marinha também são bens da União, tá? Depois vejam lá no artigo 20, gente, vocês verão lá os bens da União, tá? Citei alguns aqui sem esgotá-los. Tinha outro exemplo que eu dou também, vem aqui comigo, ó. Se vocês notarem, os estados, eles também são titulares de bens públicos. Gente, lá no artigo 26, ó. Lá no artigo 26, tá? Artigo 26. Beleza? Gente, cuidado porque o exemplo que eu dou de bens que pertencem aos estados, até já citei para vocês, né, gente? São as terras devolutas. O que é uma terra devoluta mesmo? Gente, terras devolutas são terras que não têm dono, tá? E se não tem donos, devolutas. E se não tem donos, elas têm dono sim, pertencem ao Estado, exceto se pertencerem à União. Então aquela terra devoluta, terra sem dono, é um bem do Estado,
exceto se forem da União. Professor, ele pergunta, a quem cabe demarcar uma terra devoluta? Cabe ao INCRA. O INCRA, gente, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é uma autarquia federal, cabe ao INCRA demarcar as terras devolutas. Mas eu não entendi. A terra devoluta é uma terra sem dono. Ela pertence ao Estado, salvo se for da União, é. Primeiro você verifica, aquela terra devoluta é devoluta, sem dono. Pertence à União? Não, então pertence ao Estado. Mas me dê exemplo de uma terra devoluta que talvez pertencesse à União. Gente, por exemplo, uma terra devoluta localizada em terreno de marinha. É da União, nesse caso não é do Estado, tá, gente? Na verdade só será do Estado se não for lá uma terra devoluta da União. Tudo bem, gente? Gente, agora cuidado. Você fala assim, professor, eu notei aqui que no artigo 20 nós temos o quê? Bens da União, beleza? No artigo 26, os bens que pertencem aos Estados. Só que eu não encontrei aqui nenhum dispositivo da Constituição Federal que traga o quê? Uma lista de bens que pertencem aos municípios. Gente, cuidado por quê? O Constituinte, até por opção, ele decidiu não colocar aqui na Constituição os bens que pertencem aos municípios. Isso não quer dizer que os municípios não sejam titulares de bens públicos. São sim. Os municípios, eles são proprietários de bens públicos. A única coisa é que eles não constam aqui na Constituição Federal. Então, por exemplo, ruas do município são bens públicos de uso comum do município. Lá o edifício sede da prefeitura é um bem público de uso especial do município. A viatura da Secretaria de Esportes é um bem público de uso especial do município. Tá, gente? Os municípios, eles só não participaram dessa divisão constitucional, ok? Mas eles são sim titulares de bens públicos, ok? Professor, só uma pergunta antes que você termine a aula, né? Você tá com aquele jeitinho de terminar a aula. Pode fazer a pergunta então. Só assim, professor, eu fiquei assustado agora porque eu tenho uma casa na praia, e ela está localizada em terreno de marinha. Mas eu pensei que eu era o proprietário. Gente, cuidado por quê? Os terrenos de marinha realmente, eles pertencem à União, tá? São bens da União. Só que na verdade, o que acontece, colegas, tá? As pessoas podem... elas constroem ali, enfim, elas têm um título, só que tecnicamente o que se aplica no terreno de marinha é um instituto que foi o quê? Extinto, não digo que foi extinto, mas foi proibida a criação de novas, enfiteuse. Vamos colocar aqui, gente, ó, então venham comigo aqui. A enfiteuse é um instituto, gente, que assemelha-se a um arrendamento perpétuo. Enfiteuse. Gente, a enfiteuse é um instituto, enfiteuse, tá certinho, enfiteuse. É um instituto, gente, que assemelha-se a um arrendamento perpétuo. Arrendamento perpétuo. É um arrendamento perpétuo. A enfiteuse, esse arrendamento perpétuo, esse instituto perpétuo, era previsto onde? No antigo Código Civil de 1916, tá, gente? O novo Código Civil 2002, ele proibiu a constituição de novas enfiteuses, mas as que já existem, elas serão mantidas de acordo lá com o Código 16. Então você que tem uma casinha, uma bela casinha, que é localizada em terreno de marinha, você é um enfiteuta, você não é proprietário, você é um enfiteuta, quem que é a proprietária? É a União. Na enfiteuse, gente, nós temos aqui duas partes, ó, nessa enfiteuse, nesse arrendamento perpétuo. Temos o enfiteuta, que é você que é o possuidor direto, enfiteuta, e temos lá o senhorio, que é o proprietário, é a União. Então você que tem uma bela de uma casa no terreno de marinha, legal. O que se aplicaria em enfiteuse? Arrendamento perpétuo. Ok. A União é o senhorio, né? É a proprietária. Ok. E você que tem a sua bela casinha, né? Com mirante e tal, legal. Bem na beira da praia, você é um enfiteuta. Gente, você pode alienar aquilo, os seus herdeiros herdarão, tranquilo. Só que na verdade a propriedade é da União, você tem a posse direta, o enfiteuta tem apenas a posse direta. Tanto que você sabe disso, você paga anualmente a União, você paga uma pensão para utilizar a propriedade, o tal do foro. E quando você transfere essa enfiteuse de forma onerosa para outra pessoa, você paga lá um percentual da venda, o tal do laudêmio, para o senhorio, que é a União. Proprietária é a União, o senhorio. Você que tem a posse direta, a casinha lá, é o enfiteuta. Você paga uma pensão anual para a União, que é o senhorio, o tal do foro, e quando você vende aquilo, né, uma alienação onerosa, você paga um percentual da venda para o senhorio, que é a União,
só em torno de 3 a 5%, tá, gente? Então, é isso que acontece lá no terreno de Marinha. E lógico, né, gente, que a administração disso aqui cabe ao município, Tudo bem, colegas? Falo por aqui, então. Beijo no coração, muita paz, até a próxima aula. Valeu!